Nosso protagonista, depois de lutar com a melhor amiga de sua esposa e fazer um acordo com ela, descobre que conseguiu uma habilidade de teletransporte que o faz cair em cima de sua sogra, onde ele desmaia devido aos efeitos da batalha anterior que teve. Em seu quarto, ele descobre que terá que ir para a Academia Lua Brilhante para testar seu nível de poder. No outro dia, na Academia Lua Brilhante, um professor está orientando os novos alunos que irão entrar na academia. Ele diz que os estudantes são divididos em 4 classes diferentes: a classe amarelo, preto, terra e céu. E de acordo com o nível de poder do aluno, ele será indicado para alguma dessas classes. Assim, ele chama o primeiro aluno, Mazu, para subir ao palco e testar seu nível de poder colocando um pouco de seu sangue na bola de cristal. O garoto sai da plateia todo confiante, falando que vai mostrar a todos o que é um talento de verdade para eles. Ele corta um pouco de sua mão para que o sangue caia na bola de cristal e é dito que seu talento é de classe I superior. Assim, o professor o indica para a classe Céu. Todos ficam chocados com aquele resultado, dizendo que aquele talento equivale a ser um deus na Academia Lua Brilhante. Zuan pergunta se Hong Xingyin também possui um talento de classe I superior, e Hong diz que o talento de classe I superior é apenas algo médio para aquele mundo, e que aquelas pessoas não sabem o que estão dizendo. O professor então chama Hong Xingyin para subir ao palco. Ele, com um tom confiante, fala para Zuan que vai mostrar a ele o que é ser o melhor e o despreza. Ao subir no palco, ele diz que aquele momento entrará na história, e mesmo ele sendo de origens humildes, ele deixará sua marca no mundo agora e no futuro, mostrará a Xuyan que ele é o melhor marido que ela pode ter, e não Zuan, chamando-o de fracassado. Zuan, ao ouvir aquilo, diz que mesmo que ele chegue ao topo do mundo, ele nunca conquistará a Xuyan, pois nunca será o protagonista. Hong fica furioso e, sem querer, corta a palma de sua mão fortemente, chamando Zuan de pedaço de lixo e fazendo Zuan ganhar 1.500 pontos de fúria dele. O sangue, ao cair na bola de cristal, revela que Hong Xingyin tinha um talento de classe Dia superior, um dos maiores talentos daquele mundo. Os professores ficam chocados e dizem que ele também entrará na classe Céu, e mandam correrem para informarem a diretora sobre o talento dele. Os outros participantes ficam surpresos e dizem que Hong se tornará famoso no futuro, e eles talvez precisem puxar o saco dele. Hong pula para a frente de Zuan e diz que é melhor ele não trazer vergonha para o clã Shu, tendo um talento medíocre. Zuan sorri e diz que não está nem aí se falhar no teste, pois seu dever no clã Shu é apenas produzir herdeiros para o clã, e isso significa que ele pode tocar na mulher dos sonhos de Hong Xingyin, e pergunta para ele onde está a vergonha nisso. Assim, ele pula para o palco e lá ele pensa se deve revelar sua força, pois um talento alto o tornaria um alvo público, e um talento mediano, ele não poderia mais fingir ser fraco. No entanto, o professor fica irritado com a demora de Zuan e ele mesmo faz um corte na mão de Zuan, fazendo com que caia um pouco de sangue na bola de cristal. Do outro lado da Academia Lua Brilhante, uma beldade loira está andando em direção onde estão realizados os testes de talento, e diz que o talento de classe Gia que apareceu nos testes deve receber o mesmo treinamento e orientação que os outros, pois não liga que ele tenha um talento bom, a academia não dará nenhum tratamento especial. Nesse momento, um raio gigante aparece ao seu lado e ela, ao olhar para o palco onde estava sendo realizado o teste de Zuan, vê que a bola de cristal havia explodido no momento em que o sangue caiu em cima dela. O professor fica abismado, pois a bola de cristal só explodia quando o talento era imensurável, ou seja, Zuan poderia ter um lendário talento de classe transcendente que ninguém nunca viu alguém com tal talento nos últimos séculos. Ele então diz que a bola de cristal deve estar quebrada, pois ouviu dizer que o duque do clã Shu já havia testado o talento de Zuan e era de classe Jin inferior. Zuan confirma dizendo que seu talento é de fato de classe inferior. Assim, o professor o dirige para a classe mais baixa, a classe amarelo. Zuan, ao descer do palco, se sente aliviado, pois seu talento não foi exposto para todo mundo. Ele pensa que seu talento evoluiu após consumir as muitas pílulas da loteria que conseguiu. A beldade loira, ao ver aquela cena, diz que o genro do clã Shu era um homem muito interessante e manda que o tragam para seu escritório. Hong se aproxima de Zuan com uma aura ameaçadora e diz que se ele falar de Xuyan mais uma vez, ele não irá se segurar.
Zuan sorri e diz que Chuyan é sua esposa e que não está ligando que ele seja um talento de classe Jia. O professor avisa a Zuan que a diretora queria vê-lo em seu escritório, e Hong pergunta se ele não se confundiu, já que Zuan era de classe Jing inferior, não havia razões para a diretora vê-lo. Zuan diz que não pode fazer nada, ele era irresistível, e sai daquele local em direção ao escritório da diretora da academia. Hong fica irritado, pois ficou jogado de lado como qualquer outra pessoa, mesmo tendo um talento de classe Jia superior, e Zuan ganhou vários pontos de fúria dele. Ao entrar dentro do escritório, Zuan vê uma beldade sentada de cabelos loiros e pernas longas perfeitas. Ela se apresenta como Jiang Luofu, e Zuan sorri, admirando as pernas dela. Jiang lança um chute em cima dele, fazendo-o cair, e diz que ele estava olhando para ela de maneira vulgar. O último homem que olhou para ela assim foi parar no hospital. Porém, Zuan, ao olhar para cima mais uma vez, fica fascinado por aquelas pernas moldadas perfeitamente. Jiang fica furiosa e pergunta a razão para não dar um fim nele ali mesmo. Zuan, assustado, diz que não era culpa dele, pois estava em seu ponto de visão, e recua pensando que aquela diretora era mais assustadora que Pei Mianman. Como ele não tinha mais a bola de deleite da herdeira, mais um chute, e ele iria para o chão. Então ele fala para Jiang que eles precisam cuidar um do outro, já que os dois são transmigradores. Jiang, ao ouvir aquelas palavras, fica sem entender nada e pergunta o que ele está falando sobre transmigradores. Zuan explica que ela não precisa esconder, pois aquelas roupas que ela estava usando não existem naquele mundo. Jiang conta que encontrou aquelas roupas em uma masmorra e, como achou interessante o design, mandou fazer mais modelos parecidos. Zuan fica chocado ao ouvir sobre masmorras e conclui que Jiang talvez esteja se referindo ao mundo de onde ele veio, e que talvez exista um ponto de conexão em algum lugar, pois ainda tem muitos mistérios a respeito da viagem entre mundos. Jiang se aproxima perto da orelha de Zuan e diz que, levando em conta as habilidades dele, ele pode esquecer sobre explorar uma masmorra. Zuan se afasta rapidamente dela e pergunta o que ela estava fazendo. A diretora diz que está testando uma teoria e puxa o braço de Zuan, chupando um de seus dedos. Zuan, ao ver aquilo, diz que aquela diretora deve estar escondendo alguma coisa, mas não se importa de fazer aquilo, pois é isso que se ganha quando uma pessoa é irresistivelmente bonita, e manda que ela seja gentil. Porém, Jiang morde o dedo de Zuan, e ele grita de dor, perguntando se ela é uma cadela por acaso. Jiang começa a exaurir um pouco de seu cultivo para fora e fica com uma aparência sedutora, dizendo que estava certa, a bola de cristal não estava quebrada, e sim que Zuan possui o talento de classe transcendente. Ela se aproxima mais uma vez dele e pergunta como ele conseguiu esconder tudo isso por tantos anos e até mesmo do clã Shu. Zuan fica assustado ao descobrir que a diretora agora sabe sobre seu talento e se pergunta se ela irá matá-lo agora. Assim, ele diz que todos do clã Shu sabem sobre seu talento, mas Jiang sorri e diz que ele era um mentiroso, pois a essência de sangue de uma pessoa com talento de classe transcendente pode elevar drasticamente a cultivação de alguém. E julgando o nível de cultivo de Chuyan, a esposa de Zuan, ela supõe que eles são apenas marido e esposa no nome. Assim, se Chuyan soubesse do talento dele, ela nunca o deixaria sair de sua linha de visão, e olha para baixo para Zuan como se ele fosse um pedaço de carne irresistível. Ele então invoca sua adaga por trás das costas e diz que não tem nada a dizer sobre aquilo. Porém lembra a Jiang que muitas pessoas sabem que ele está naquele local e se alguma coisa acontecer com ele, o Duque vai caçá-la imediatamente. Jiang dá uma risada e diz que não vai matá-lo. Ela fala que está com pena do Duque, pois ele implorou para ela proteger Zuan, mas quem está ficando no escuro era ele. Jiang diz que é melhor que Zuan não revele seu talento para ninguém, até pelo menos ele atingir todo o seu potencial. Caso contrário, ele estará cavando a própria cova e ninguém será capaz de protegê-lo. E diz que o sangue de um classe transcendente é gostoso. Ela joga um saco com ingredientes de cultivo para Zuan e fala que vai encobrir qualquer informação sobre a avaliação de hoje, e pede que ele volte para a sala de aula. Zuan, ao ver que Jiang estava tratando-o extremamente bem, pergunta se ela se apaixonou por ele por ser extremamente bonito e diz que ela não precisa mentir.
A diretora lança outro chute nele e o arremessa para fora da sala, mandando-o sair. Zuan, ao se levantar, diz que é normal sentir atração por alguém tão gostoso quanto ele. Zuan estava caminhando feliz ao redor da Academia Lua Brilhante, dizendo que, com a proteção da diretora, ele governará aquela academia. Ele então ouve vozes de socorro vindo do meio da floresta e, ao se aproximar, vê várias pessoas intimidando um garoto. O agressor diz que, como eles são todos da classe amarela, eles não precisam brigar entre eles, e não é como se eles estivessem roubado aquele garoto, já que deram dinheiro a ele. O garoto fica irritado e diz que uma pedra de Ki vale 10 taéis de ouro, e eles só deram um. O agressor grita perguntando se aquilo não é o suficiente e se aproxima dele. Zuan, ao ver que uma pedra valia 10 taéis de ouro, fica chocado que uma pedrinha valia tanto, e que sua dívida de 10.000 taéis de prata era insignificante comparada àquela pedra. Então, com um grande sorriso, diz que, como eles são todos da classe amarela, o maior cultivo deles seria um estudante com um talento de classe Jing superior no segundo estágio. Mas como ele estava no terceiro estágio agora, ele não perderia para eles. Assim, ele sai de seu esconderijo e manda eles deixarem aquele garoto em paz. Um dos agressores fala que Zuan tem apenas um talento de classe Jing inferior e que também está na classe amarela. O gordinho sorri, vendo que era apenas mais um idiota. E Zuan manda que eles entreguem aquelas pedras de Ki para ele. Eles começam a rir novamente, mas o garoto fala que Zuan não pode arrumar confusão com aquelas pessoas. Zuan diz que não tem medo deles, por isso está ali. O gordinho fica irritado e lança um ataque em cima de Zuan, mas ele apenas segura o punho daquele gordinho e dá uma cotovelada em seu peito, fazendo-o ser jogado para longe. Os outros agressores vão para cima de Zuan irritados, porém, após um tempo passar, eles estavam entregando as pedras de Ki para Zuan após ele massacrá-los completamente. Zuan pergunta a eles por que enrolaram tanto, já que ele pediu gentilmente e que ele não estava os roubando, apenas estava comprando as pedras de Ki por um tael de prata. O gordinho fala que estava apenas coletando aquelas pedras de Ki para seu chefe, e se ele descobrir que Zuan pegou todas elas, ele estaria com problemas. Ele diz que o chefe deles é um estudante do terceiro ano da classe Terra, Ye Shenliang, um cultivador no terceiro estágio. Zuan dá um chute no peito dele e diz que ele fala demais, e sai daquele local com o garoto, falando que se o tal de Ye Shenliang quiser as pedras de volta, ele deve ir encontrá-lo. Zuan, após sair daquele local, fica extremamente feliz com a quantidade de pedras de Ki que ele havia comprado, pois além de conseguir pagar sua dívida, ele poderá usá-las para ficar mais forte. Na sala de aula da Academia Lua Brilhante, Zuan estava entediado, ouvindo a palestra que o professor estava dando sobre estratégias militares. Um dos colegas de classe se aproxima dele e pergunta se ele não está entendendo aquela aula maravilhosa que eles estavam tendo. Ele diz a Zuan para prestar atenção, pois aquela aula será fundamental na classe amarela, já que nessa classe eles apenas aprendem sobre as histórias do mundo e suas conquistas, e não é abordado nada sobre cultivo, pois essas aulas são para as classes superiores. Zuan fica confuso e pergunta por que aquele aluno está sendo próximo dele e diz que ele é hétero e não gosta de homens. O aluno se apresenta como Wei Su e diz que estava admirado com Zuan, pois ele havia pego aquelas pedras de Ki do Man Yu, o gordinho. Ao observar que aquele aluno sabia sobre as pedras de Ki, Zuan pede que ele o ajude a usá-las em seu cultivo. Wei Su diz que é fácil. Ele apenas precisa colocá-las na palma da mão e absorver a vitalidade delas em seu corpo, usando seus métodos de cultivo habituais. Ao ouvir aquilo, Zuan sai rapidamente da sala de aula e caminha em direção para testar suas pedras de Ki em seu cultivo. No caminho, ele encontra novamente Man Yu, o gordinho, que aponta o dedo para Zuan gritando que foi ele quem havia roubado as pedras de Ki. Um homem aparece na frente de Zuan, com uma aura digna. Zuan se aproxima do homem e diz que já ouviu falar dele. Ele era o chefe do gordinho, Ye Liangchen, e zomba dele, falando que achava que ele era da classe Céu, mas ele era apenas da classe Terra. Ye Liangchen fica irritado por aquelas palavras e diz que Zuan nunca experimentou a verdadeira força de um especialista. Então, ele irá mostrar para ele, humilhando-o, e Zuan ganha mais 500 pontos de fúria. Zuan diz que Liangchen era muito cheio de si mesmo, sendo tão fraco. No entanto,
Zuan estava em um impasse, pois ele não queria demonstrar sua verdadeira força lutando contra Liang Chen. Então ele tem uma ideia genial. Ele olha para Pei Mianman, que estava na plateia olhando para aquela cena, e sorri para ela. Então, Zuan aponta o dedo para Liang Chen e diz que poderia derrotá-lo com uma única frase. Liang Chen diz que Zuan está blefando, e sua raiva começa a aumentar, e diz que Zuan pode falar qualquer besteira, pois quando for sua vez, não será misericordioso. Zuan, após ouvir aquelas palavras, olha para a direção de Pei Mianman e grita por socorro, dizendo que alguém está tentando matá-lo, e se tiver alguma alma gentil, pede que ajude ele. Pei Mianman já estava caminhando para sair daquele local, porém Zuan grita dizendo para que ela se lembre do acordo deles. Liang Chen começa a rir alto, depois de ouvir o pedido de socorro de Zuan, e diz que na academia Lua Brilhante a fossa é tudo, e que ninguém irá se importar com ele pedindo ajuda. Mas nesse momento, uma garota grita, "Chicote das lamentações", e um chicote vermelho atinge suas costas fortemente. Outra mulher grita ativando sua habilidade Chamas Negras do Dragão do Lago, e uma chama roxa penetra o corpo de Liang Chen, fazendo-o desmaiar. A plateia fica chocada com aquele desenvolvimento, e ao olharem para trás, ficam surpresos ao ver 3 beldades protegendo Zuan. Elas eram a 7ª garota mais linda da academia de Xiaoxi, a 9ª garota mais linda da academia Chu Huanzhao, e a 2ª mais linda da academia Pei Mianman. Eles ficam com raiva de Zuan, pois ele já tinha uma beldade como noiva, e ela era conhecida como a beldade número 1 da academia. No entanto, ele ainda chamou as 3 garotas mais lindas para ajudá-lo, e eles gritam dizendo que Zuan era o melhor em depender de mulheres. Zuan agradece a elas pela ajuda e fica extremamente feliz que, além de Pei Mianman, Xiaoxi e Huanzhao vieram ajudá-lo também. Pei Mianman se aproxima de Zuan e diz que ela se lembra do acordo, mas não gostou de como ele o ameaçou para vir ajudá-lo. Zuan responde que a situação estava desfavorável para ele, e assim ele não poderia jogar limpo. Um ancião aparece perguntando o que havia acontecido ali, e manda o culpado se revelar. Xiaoxi fala para Zuan que aquele ancião é o mestre da disciplina, e ele odeia pessoas que causam problemas. O gordinho corre para o lado do ancião, pedindo que ele traga justiça. Ele cai aos pés do ancião e aponta o dedo para Zuan, dizendo que ele abusou de seu cultivo para atacar as pessoas, e Chen Liang foi espancado por ele. Zuan levanta as mãos e diz que não fez nada, e ele pode perguntar a todas as testemunhas que tem lá. Xiaoxi complementa dizendo que foi Ye Chen Liang quem intimidou Zuan primeiro. Pei Mianman e Huanzhao saem em defesa de Zuan e dizem que foram elas que bateram em Chen Liang. A plateia fica chocada mais uma vez, que as beldades estavam defendendo Zuan abertamente, e ficam furiosos com ele. O ancião pergunta ao gordinho se aquilo era verdade, e ele responde que foi Zuan quem instigou o conflito. E aquelas duas atacam Liang Chen sem pensar 2 vezes. Zuan, ao ouvir aquilo, diz que ele não tem culpa de ser bonito, e por isso as pessoas o protegem, e diz se ele tem algum problema com isso, mande ele reclamar com a diretora. O ancião chuta o gordinho, dizendo que é culpa deles, pois se Pei Mianman, que é um dos poucos especialistas do 5º nível da academia, decidiu bater em alguém, é porque aquela pessoa definitivamente mereceu ser espancada. Assim, o ancião invoca seu objeto de punição e começa a aplicar várias batidas no gordinho, dizendo que se alguém quebrar as regras da academia, ele irá enfrentar sua punição, e manda ele começar a correr ao redor do campo 800 vezes. Zuan fica chocado com aquele espancamento do ancião aplicando sua punição ao gordinho. E Huanzhao diz que aquele objeto do ancião amplifica a dor 10 vezes mais do que seu chicote. Ela se vira rapidamente para Zuan e questiona o porquê de Pei Mianman e Xiaoxi serem tão protetoras com ele. E Zuan explica que conheceu Xiaoxi há um tempo. E Pei Mianman é a melhor amiga de sua esposa Shuyan. Assim é natural que ela o proteja. 3 garotas se aproximam deles, falando alto que estavam se perguntando por que Huanzhao tinha desaparecido da lição de cultivo, mas era porque ela estava se encontrando com o genro inútil de seu clã. E dizem que os 2 combinam, pois são 2 perdedores. Huanzhao fica irritada ao ouvir aquilo e manda elas calarem a boca.
Porém, a garota diz que Huanzhao não seria nada sem o apoio de seu pai, o duque da cidade Lua Brilhante, e que ela nem se compara com sua irmã que está na classe Céu, tendo um cultivo alto. Zuan fica chocado que Huanzhao não estava gritando e espancando aquelas garotas, assim como ele não podia ficar vendo sua cunhada sofrendo bullying. Ele grita para aquelas garotas se elas não têm medo de desrespeitar a segunda senhorita do clã Shu em um local público. Assim, ele começa a se aproximar delas dizendo que o duque colocou um feitiço de proteção na segunda senhorita. Então ele pega os braços das duas garotas e diz que vai mostrar a elas o feitiço que o duque colocou e lança sua habilidade Ventania nelas. E elas são teletransportadas para cima de um pedestal. Elas ficam assustadas, perguntando como foram parar ali, e se aquilo foi o feitiço de proteção da segunda senhorita. A última garota que faltava rapidamente se aproxima de Huanzhao e pede desculpas a ela. A plateia fica chocada com aquele feitiço e diz que o duque da cidade realmente ama sua filha e que eles não devem desrespeitar a segunda senhorita. Zuan sai daquele local e aparece em um restaurante. Ele pede que a Loli mostre a quantidade de pontos de fúria que ele tem atualmente. A Loli aparece e diz que Zuan possui um total de 57 mil pontos de fúria e pergunta se ele quer jogar na loteria. Zuan joga várias vezes na loteria e é recebido com um obrigado por jogar muitas vezes. Assim ele esquece a loteria e tira suas pedras de Qi de dentro do saco, tentando consumi-las. Porém, depois de passar várias horas, ele não havia sequer tirado um pingo de poder de dentro delas. Zuan fica irritado e joga as pedras de Qi para longe, amaldiçoando-as. A Loli diz que, como o método de cultivo de Zuan é por meio da Sutra Nirvana da Fênix, ele não pode evoluir seu cultivo com as pedras de Qi, e sim apenas sendo espancado por outras pessoas. A Loli então mostra a Zuan o que ele ganhou na loteria. Ele tinha ganhado algumas futras de QI, uma pílula da fortuna, uma bola de deleite da herdeira e um frasco de fé no irmão Primavera. Zuan coloca sua cabeça na mesa e diz que está morrendo de fome e pede que a Loli traga carne para ele e não pílulas. Nesse momento, Huanzhao se aproxima dele e pede para que ele fale o que ele quer comer, pois ela vai tratá-lo. Zuan começa a devorar as comidas que Huanzhao havia pedido para ele. Huanzhao então agradece a ele por tê-la ajudado com aquelas garotas, o chamando de cunhado, e seu rosto começa a corar. Ela diz que como sua irmã é um gênio, as pessoas sempre as comparam, e ela é constantemente ridicularizada, pois não tem o mesmo talento que sua irmã mais velha, ficando sempre na sombra dela. Huanzhao fala que pode refutar qualquer assunto relacionado a ela, mas esse assunto é algo sobre o qual ela não pode falar nada. Zuan coloca a mão em sua cabeça, reconfortando-a, e diz para ela relaxar, pois ele estava lá agora, e depois de hoje ninguém iria mais ousar insultá-la. Ele complementa dizendo que todas as pessoas têm seu ponto forte, e talvez o ponto forte de Huanzhao não seja no cultivo. Huanzhao fica feliz ao ouvir aquilo e pergunta qual seria seu ponto forte para Zuan. Ele fica pensativo, pois se conhecem há pouco tempo, e assim não pode pensar em algo imediato. Zuan então fala que talvez o ponto forte dela seja as suas pernas longas e olha para baixo. Huanzhao então mete a mão no rosto de Zuan e ele grita de dor. Enquanto eles caminham, Zuan, indignado que Huanzhao bateu em seu rosto, diz que mesmo falando a verdade para ela, ainda assim apanhou, e diz que ele usa seu rosto para ganhar a vida e não poderia tê-lo machucado. Huanzhao fala que ele mereceu por ser tão pervertido, mas ela para de andar e se aproxima do rosto de Zuan, pedindo para que ela veja o machucado do tapa. A multidão, ao ver Zuan tão íntimo com a segunda senhorita do clã Shu, fica irritada e o amaldiçoa. Zuan, ao ver aquele tanto de pontos de fúria entrando em seu sistema, sorri de felicidade, dizendo que ter altos pontos de afeto com sua cunhada tem vários benefícios, e que ele deveria trazê-la mais frequentemente para dar algumas voltas. Um homem grita chamando o nome de Zuan, dizendo que estava esperando-o, pedindo que ele pague sua dívida. Zuan, ao ver Flor de Ameixeira 13 caminhando em sua direção, pergunta se ele era algum tipo de fantasma o perseguindo. Zuan pega a bolsa de pedras de Qi e joga para ele, dizendo que aquilo era o suficiente para pagar a dívida. 13 fica surpreso que Zuan havia realmente pagado, porém ficou em um impasse, pois seu líder queria Zuan morto, e agora não poderia usar a desculpa de Zuan não ter pago a dívida. Assim ele pergunta a Zuan
como ele conseguiu tantas pedras de Ki. Zuan levanta seu cabelo e diz que, como ele é realmente bonito, alguém entregou para ele de bom grado. 13 dá um sorriso sinistro e diz que Zuan pagou apenas uma parte da dívida. Ainda faltava os juros acumulados. Huan Zhao joga algumas pedras de Ki no rosto de 13, dizendo que aquilo era o suficiente para cobrir a dívida, seja qual for. 13 diz que é suficiente e pega as pedras de Ki. Ele então devolve o contrato assinado por Zuan sobre a dívida e fica pensativo sobre o motivo de Huan Zhao estar o ajudando. Zuan sorri, dizendo que ele é muito popular mesmo, e rasga aquele contrato em vários pedaços até virar poeira. 13 caminha para sair daquele local, já que Zuan havia pago sua dívida. Porém, Zuan agarra o ombro de 13 e pergunta aonde ele está indo. Ele se joga no chão e começa a gritar pedindo ajuda, pois a seita Flor de Ameixeira estava tentando roubar alguém da Academia Lua Brilhante. 13 fica muito bravo com aquela cena e grita, perguntando que besteira Zuan estava falando ali. O ancião da punição chega rapidamente no local, e Zuan aponta o dedo para 13, dizendo que suas pedras espirituais foram roubadas por ele. O ancião fica furioso e se aproxima de 13 com a intenção de massacrá-lo, e 13 pede piedade, dizendo que foi Zuan que deu as pedras para ele por conta de sua dívida. Zuan finge estar chocado, perguntando que dívida ele está falando, e Huan Zhao começa a fingir chorar, dizendo que também foi roubada. 13 fica realmente irritado e avança em cima de Zuan, falando que vai massacrá-lo por tê-lo enganado. O ancião da punição lança seu objeto fortemente no braço de 13, fazendo com que ele caia no chão com o braço quebrado, sentindo muita dor. Zuan diz que o professor deles está ensinando uma lição a ele, e que 13 deveria aprender a não roubar mais os outros. 13 começa a xingá-lo, dizendo que Zuan é mais sem vergonha do que ele. O ancião lança vários objetos em cima de 13, que explode o local, no qual as pernas de 13 também são quebradas. O ancião grita dizendo que não tem interesse no que a seita Flor de Ameixeira faz do lado de fora, mas intimidar um de seus alunos é inaceitável, e pede que 13 fale para Mei Chaofeng que se ele mandar mais alguém para a academia, ele não poupará mais ninguém daquela seita. O ancião puxa as 2 sacolas de pedras de Ki que 13 havia pego, e entrega para Zuan, perguntando se aquilo é tudo que ele roubou. Zuan fala que está tudo certo e agradece ao ancião. Então o ancião pega 13 e puxa ele por sua roupa no chão. E Zuan gritava para o ancião demonstrar a verdadeira punição aos membros da Flor de Ameixeira. E 13 grita com raiva, avisando que a seita dele não vai deixá-lo ir assim e que eles irão atrás dele. Assim, Zuan se vira para Huan Zhao e diz que vai tratá-la agora, e pede que ela escolha qualquer menu do restaurante, mostrando os sacos de pedras de Ki que havia conseguido. Porém, nesse instante, um homem aparece atrás dele, falando que Zuan não terá mais vida para comer dentro de 2 dias. Zuan pergunta quem era aquele cara para Huan Zhao, e ela explica que ele é o jovem mestre da família Yuan, Yuan Wendong, e a família dele era a concorrente número 1 deles quando se trata da indústria de armas. Yuan Wendong se aproxima de Huan Zhao e coloca o leque dele no pescoço dela, dizendo que a palavra concorrente não existe mais, já que a família Chu está condenada após seu rio espiritual ser contaminado. E ele complementa dizendo que vai massacrar Zuan na competição de clãs e sugere que Huan Zhao e Chuyan se tornem noivas dele para que a família Chu prospere novamente. Mas Zuan intervém na fala de Yuan Wendong e diz que as pessoas que se acham demais não terminam bem no final, e manda ele parar de latir como um cão dominador e ficar longe de sua cunhada. Yuan Wendong fica furioso com Zuan, perguntando como ele se atreve a desrespeitá-lo daquela forma. E Zuan fala que ele era o pai de Wendong, e quem deveria respeitar era ele. Wendong começa a canalizar seu cultivo em seu leque e diz que ele não vai esperar a competição dos clãs, vai acabar com Zuan ali mesmo. Zuan solta o poder do Sutra Nirvana da Fênix e fala que se ele continuar vai sofrer uma perda humilhante. Porém, Wendong avança sem hesitação, e naquele momento, pedras imbuídas em uma aura forte são lançadas em cima dele. Wendong percebe aqueles objetos vindo em sua direção e lança sua barreira que o protege, mas Chuyan aparece nas costas dele rapidamente e lança um chute forte nele, no qual ele é arremessado para longe.
Shuyan nota que Wendong já estava no 5º rank. E ele sorri dizendo que a família Shu sempre suprimiu sua família Yuan com o talento de cultivo de Shuyan. Mas agora eles não terão mais essa vantagem. E sai caminhando para sair daquele local, dizendo que vai poupar Zuan da morte, mas irá esperar ansioso pela competição de clãs. Após Wendong desaparecer no meio da floresta, Shuyan dá um olhar para Zuan, que fica agitado dizendo que não fez nada e que foi Wendong que queria o matar. Shuyan sai com Huanzhao, dizendo que Zuan fez bem em proteger Huanzhao, e parecia que agora ele melhorou um pouco desde o encontro dos dois. Na carruagem do clã Shu, Huanzhao estava agradecendo Shuyan por tê-los ajudado ali. Se não fosse por Shuyan, Zuan seria certamente derrotado por Wendong. Shuyan fala que estava por perto para buscar Huanzhao para voltar para casa e nunca pensou que a família Yuan usaria meios tão sujos para vencê-los na competição de clãs. Huanzhao diz que na competição, Shuyan deve ensinar uma lição a eles que não mais irão esquecer. Zuan, sem entender nada, pergunta o que era aquela competição de clãs para Shuyan. Isso é tudo por hoje, pessoal. Se esse vídeo bater 800 likes, eu trago a parte 4 dessa obra. Lembrando que eu estou traduzindo os capítulos para trazer a próxima parte, então eu estou se esforçando o máximo para trazer o mais rápido possível, já que tenho apenas um celular para editar. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.